Sobre conversão, sobre arrependimento, existem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Mas o Senhor ministrou no meu coração um texto que está no evangelista Lucas, capítulo 3. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 1. E deixa as Bíblias abertas, que nós vamos passear um pouco pela palavra hoje. Não vamos apenas falar sobre isso, que o Espírito de Deus, Ele falou aos nossos corações para ministrarmos um pouquinho mais sobre outras coisas, além do arrependimento, além da conversão. Quem achou, diga amém. Lucas, capítulo 3, versículo 1. Pode deixar a Bíblia aberta, que nós vamos passear por esse texto hoje. Nós vamos meditar um pouquinho mais nesse texto hoje. No capítulo 1, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, a Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Nós, lendo esse texto aqui, já começamos a perceber, já começamos a entender, já começamos a ver o ambiente que vivia Israel na época que o profeta João Batista começou a pregar. 15 anos do império de Tibério César. Israel fazia 200 anos que estava sob o jugo de Roma. Fazia 400 anos que Deus não falava com Israel. Israel, de todas as maneiras, havia se levantado, havia tentado lutar contra essa escravidão imposta por Roma. Houve várias rebeliões. Houve a rebelião dos Macabeus. Houve a rebelião dos Zelotes. O Israel, com toda a sua força, tentou se libertar e nada conseguia. Ele estava sob o jugo, sob o poder do Império Romano. E o que era o Império Romano? Desde quando o Império Romano derrotou a Grécia, há uns 300 anos antes, o Império Romano era a única grande potência que havia no mundo. Todo mundo conhecido ali estava sob o jugo, estava debaixo do poder do Império Romano. Era quase que impossível uma nação que era escrava escapar desse poder bélico, desse poder militar. As guerras modernas praticamente foram o Império Romano que inventaram. As tropas especializadas. Então não havia como uma nação escapar deste império, desse jugo. Israel era uma das nações que estavam sobre esse jugo. E além do jugo político, do jugo material, havia também um grande jugo espiritual sobre Israel. Quando nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Israel tinha 2 sumos sacerdotes, irmãos. E isso já demonstra o deserto, o vazio, o problema espiritual que vivia Israel. O sumo sacerdote era um homem que entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para representar o povo. Mas nessa época já havia 2 sumos sacerdotes. E com certeza esses 2 sumos sacerdotes entravam no lugar santo dos santos e tentavam oferecer sacrifício a Deus. O que esses homens não entendiam é que o templo estava lá. As paredes estavam lá. As paredes, o templo foi reconstruído. Mas a presença de Deus já tinha saído de Israel fazia muito tempo. Estava longe. Israel vivia numa noite negra, numas trevas espiritual.
Até, irmãos, sacrifício de animais proibidos já haviam sido feitos dentro daquele templo. Israel estava na hora mais escura da sua existência. Israel estava nas trevas, na noite profunda. Ele olhava para um lado, via um poder militar oprimindo o povo. Olhava para o outro lado, havia a escuridão espiritual, a ausência da presença de Deus. Deus já não falava com aquele seu povo, que Ele mesmo separou, preparou e guardou durante muitos anos. Há 400 anos não se ouvia Deus falar a Israel. E na noite mais escura, no ponto mais tenebroso da história de Israel, quando tudo parecia que estava perdido, tudo parecia que não havia como Israel sair daquela escuridão, daquelas trevas, daquela prisão espiritual e prisão física que existia, surge João Batista, uma voz que clama do deserto. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, é que se você está numa situação, se você está num lugar aonde você vive, aonde você prega, aonde você ministra a palavra de Deus, e tudo parece escuro, e tudo parece trevas, e tudo parece não acontecer, continue, irmãos. Você é a luz que Deus colocou naquele lugar. Você é a voz que Deus colocou naquele lugar para que a luz brilhe naquele lugar. Não desista, irmãos, da onde Deus colocou você para pregar. Mesmo que tudo pareça escuro, mesmo que tudo pareça trevas, pregue o evangelho, irmãos. Porque é para isso que você foi chamado. Você é a luz que Deus colocou naquela escuridão. É você, irmãos, que Deus conta para anunciar a vinda do Messias. Nós vamos agora no capítulo 2 também. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista. Hoje em dia, irmãos, o que nós mais ouvimos por aí são homens e mulheres dizendo que são profetas. Que profetizam. Quando nós olhamos as Escrituras, olhamos para os profetas, principalmente para Jeremias, e também para João Batista, eles eram filhos de sacerdotes. Eles podiam viver o bem daquele sistema religioso. Eles podiam viver no conforto daquele sistema religioso. Jeremias, provavelmente, ele é um sacerdote, num lugar confortável, numa casa confortável, uma vida confortável. Talvez uma vez ou 2 vezes por ano, ele se apresentasse diante de Deus. Mas Deus o chamou para ser profeta, não para ser sacerdote. E quando ele chamou para ser profeta, tudo aquele conforto, ele abriu mão. Jeremias, como profeta, que sonhou um dia em ter uma vida confortável, foi o profeta mais contestado de Israel. E vemos quase o mesmo aqui com João Batista. João Batista era filho de sacerdotes. Ele sabia que ele tinha um chamado para a vida dele. Talvez ele ficasse, não, eu vou ficar aqui no templo, de boa aqui, até Deus me chamar. Mas nós lemos no texto que quando veio a voz do Senhor, aonde que ele estava? Ele estava no deserto. Ele não estava se usufruindo do sistema. Ele estava separado. Ele estava ali se preparando para o chamado de Deus. E outra coisa que eu aprendo aqui também, irmãos, que a palavra de Deus veio a ele no deserto. Deus não mandou um anjo procurar. Aonde está João Batista? Deus não mandou ninguém, um arcanjo procurar. Rode a terra até achar o João. Deus sabia exatamente aonde João estava. Então, se você é chamado para pregar, se você é chamado para ministrar a palavra de Deus, se você tem um chamado na sua vida, não se preocupe, porque Deus sabe aonde você está. E no tempo dele, veja aqui, o texto começa assim: no ano 15 do império de Tibério César. No ano 15, não foi no ano 14,
nem no ano 13, nem no ano 16, foi no ano exato do tempo de Deus. Então, pode ficar no deserto, irmãos. No tempo de Deus, Deus manda chamar você aonde você estiver. Deus sabe aonde você está. Deus não se esqueceu de você. No tempo dele, na plenitude dele, ele manda a voz dele lá aonde você estiver. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja num lugar longe, mesmo que seja num lugar de humilhação, mesmo que seja num lugar isolado, Deus sabe aonde você está. Glória a Deus, aleluia. E um terceiro diz assim: e correu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Percorreu toda a terra. João sabia do seu chamado. E quando ele chegou ao seu chamado, ele foi cumprir a que ele foi chamado. Ele foi cumprir a sua missão. E qual que era a missão? Pregar o evangelho de arrependimento. E ele correu a terra pregando. Ele pregou para a gente humilde. Ele pregou para pescador. Ele pregou para prostituta. Ele pregou para autoridade. Ele pregou para todo mundo que encontrou. E a sua pregação era uma pregação dura. Ele não mudava a sua palavra. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ele pregou essa mesma pregação para o pescador. Ele pregou essa mesma pregação para a mulher simples, para o homem simples, para o trabalhador. Ele pregou essa mesma pregação para as autoridades. Tanto que ele não mudava a sua pregação, ele não mudava aquilo que ele foi chamado, que ele perdeu a cabeça por causa da sua pregação. Ele pregou para Herodes arrependimento dos pecados. Ele não aliviou a sua mensagem. E ele perdeu a sua cabeça por causa da sua mensagem. Então, irmãos, quando Deus te chamar para pregar o evangelho, pregue o evangelho. Prega aquilo que Deus colocou para você pregar. Prega a verdade. Talvez você será humilhado. Talvez você será colocado de canto. Talvez você não será reconhecido. Mas pregue a verdade. Pregue o evangelho, irmãos. Porque a gente não conhece a dimensão dessa palavra. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que João pregou toda aquela região. Pregou para João. Mas a dimensão da pregação dele foi tão grande, foi tão enorme, que não se conteve aqui aquela região. E olha que ele pregava para arrependimento. Tão poderosa foi essa pregação. Tão poderosa, profunda foi esse impacto que João deu naquele tempo, que anos mais tarde, 10 anos ou 12 anos mais tarde, quando Paulo chega em Éfeso, na sua missão missionária, ele encontra Apolo pregando o evangelho de João. Sim, não se conteve como João pregou aquilo que foi determinado que ele pregasse, como ele pregou a palavra que Deus mandou que ele pregasse. A extensão da sua pregação fugiu, cresceu. Ele não viu isso, mas a palavra estava se espalhando por aí. E 15 anos depois, Paulo, quando chega a Éfeso, chega Apolo lá. Que evangelho estão pregando? O evangelho de João, o evangelho de arrependimento. Olha o que Deus faz com a palavra. A palavra não é minha, a palavra não é sua. É Deus que zela pela palavra. É Deus que faz a palavra cumprir aquilo que foi proposto. João pregou só naquela região, mas a palavra estava solta, ela viajou, ela foi para longe, ela alcançou multidões, porque ele foi fiel ao seu chamado. E quando João prega, e quando João faz aquilo que Deus mandou que ele fizesse, começa a se cumprir as profecias, as promessas de Deus. Então, quando eu for chamado para pregar, prega a verdade. Prega aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não tema-se a autoridade, não mude a pregação, porque quem está ouvindo? Pregue a verdade, pregue a boa nova. É essa palavra que liberta, é essa palavra que cura, é essa palavra que salva, que transforma a vida. Não temas de pregar diante de homens poderosos
a palavra de Deus. Porque quando você estiver pregando a palavra, as profecias, as promessas de Deus vão se cumprindo. Como João aqui começou a pregar a verdade, pregar o evangelho, as promessas de Deus feitas há 700 anos atrás começaram a se cumprir. No capítulo 4 diz assim, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Há 700 anos atrás, Isaías havia escrito essas palavras. Durante 700 anos, ninguém entendeu o que era isso. Como pode isso? Todo vale se encherá, todo monte se abaterá, o que é tortuoso endireitará, e caminhos escambrosos se aplanarão. Durante 700 anos, essa palavra ficou escondida. Mas porque teve um homem que se levantou e pregou aquilo que Deus mandou que ele pregasse, um evangelho, uma palavra dura, se cumpriu essa profecia, se cumpriu no tempo de Cristo. Quando diz assim, todo vale se encherá, ou algumas versões, todo vale será aterrado, ele já dizendo aqui que todo o coração, todo aquele vazio do coração do ser humano, seria preenchido. Por quê? Porque chegou o Senhor. Chegou o tempo agradável de Deus. Chegou a promessa de Deus e todo o coração se encherá. Todo o vazio será preenchido. Aquilo que o homem procura, aquilo que o homem busca, chegou. A promessa de Deus para a humanidade chegou. O Filho de Deus já está andando entre eles. Glória a Deus. Nós vamos aqui também, e se abaixará todo o monte e outeiro. Em outras tradições, todos os montes outeiros serão nivelados. Está dizendo que todos os montes, as montanhas, se abaixarão. O que quer dizer isso? Se quer dizer que todos os altivos, todos os arrogantes, todos aqueles autoconfiantes, ou seja, os escribas, os fariseus, aqueles homens que se julgavam tão arrogantes, que eram tão arrogantes, tão soberbos, se humilharão, porque aquele que chegou é o dono verdadeiro da sabedoria. Imagine a cara do doutor da lei, Nicodemos, quando vai de madrugada falar com Jesus. Um homem da lei, um fariseu, um homem que onde passava ele era reverenciado por essa sabedoria. Não conseguiu nem entender o que Jesus falava, foi humilhado. Se cumpriu a profecia aqui. Todos aqueles que julgavam superiores, altos, grandes, poderosos, foram humilhados quando o Senhor veio. E diz aqui também que tudo que é tortuoso se endireitará, ou os caminhos tortuosos serão ratificados ou corrigidos. O que quer dizer isso? Que ladrões, descrentes, terão o seu caráter endireitado. Homens tortuosos, homens de vidas tortuosas, terão o seu caráter endireitados. Como se cumpriu isso? Olha para Zaqueu, olha para Levi, publicanos, cobradores de impostos, homens que roubavam o povo. Mas quando eles conheceram o verdadeiro Senhor, os seus caminhos se transformaram. Seus caminhos foram mudados. Seus caminhos foram nivelados, como diz aqui, foram endireitados seus caminhos. Porque isso que se cumpriu com a presença do Senhor, arrependimento, conversão, mudança, regeneração. Foi isso que o Senhor veio trazer. E quando ele passava, por onde ele passava, acontecia exatamente isso. E diz aqui também, os caminhos escambrosos se aplanarão. Os caminhos, nas versões diz assim, os lugares escambrosos serão aplanados. O que quer dizer isso? Nós falamos antes dos ladrões, dos homens desvirtuados. Agora estamos falando dos brutos, dos soldados, dos homens rudes, daqueles homens que viviam pela força, homens ignorantes. Mas com a presença de Deus, os seus caminhos serão aplanados, serão mudados, serão transformados. Olha aquele centurião.
Imagine a arrogância de um homem que era que dominava sobre 100, era um chefe de 100 soldados, um romano, em pleno território ocupado. Imagine a arrogância desse homem, a soberba desse homem. Mas quando ele foi falar com o Senhor Jesus, ele teve que se humilhar, teve que pedir, teve que clamar. Homens duros, tendo que ser adoçados, amansados pela presença do Criador. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma homens duros em homens mansos. É por isso que é nosso dever pregar o Evangelho. Não só mesmo ele. Olha Pedro também, um homem duro, um homem da lida da vida. Veja como a presença do Senhor transformou a Pedro. Veja, a profecia aqui de Isaías se cumpriu totalmente na presença do Senhor. E com consequência a isso, as pessoas vinham até João. Vinham, e João diz aqui no versículo 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? No 8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer vós mesmos: temos Abrão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. Arrependimento. Ele pregava e o povo se arrependia. Ele pregava e o povo reconhecia o seu pecado. Ele pregava e o povo reconhecia que se afastava de Deus, que estava afastado de Deus. Mas só arrependimento, irmãos, não leva a nada. Só arrependimento só leva a remorso. E remorso não leva à presença de Deus. Arrepender é ter a plena convicção de que você cometeu algo errado. Arrepender, teologicamente, é uma profunda convicção que você pecou, que você faz o que não agrada a Deus. Mas só essa convicção, mas só esse arrependimento não nos leva para mais perto de Deus. Olha para Judas. Judas ele sentiu arrependimento, mas ele não se deixou regenerar. Então o arrependimento de Judas virou remorso e o levou até a suicidar-se. Mas não é isso que aqui ele está pregando. Quando ele diz assim, aqui, produzir, pois, frutos de arrependimento. Ele está chamando o povo não apenas se arrepender, mas demonstrar esse arrependimento, mostrar. Porque é pelos frutos que nós conhecemos a qualidade da árvore. E que frutos que é esse? Não basta a gente apenas, não bastava eles apenas se arrepender. Eles tinham que se converter, mudar, transformar a sua vida. Mostrar a todo mundo, não apenas internamente, mas externamente também, mudar que eles haviam se transformado, que haviam se arrependido. Arrependimento não basta nós estarmos arrependidos. Nós precisamos demonstrar internamente e externamente esse arrependimento. Internamente, o próprio Deus é que sonda nossos corações. Mas se nós estamos realmente arrependidos internamente, se nós realmente reconhecemos, tentamos mudar de rumo, transformarmos a nossa vida, fazermos uma conversão na nossa vida, mudar o jeito que nós caminhamos na nossa vida, as pessoas ao nosso lado têm que ver essa transformação. A transformação tem que ser de dentro para fora. Não adianta nós apenas demonstrarmos uma santidade, porque dia ou menos dia, cairá por terra. Nós temos que sermos transformados de dentro para fora. Nós temos que permitir que o Espírito de Deus nos transforme entre nossos corações, arranque nosso coração de pedra e transforme os nossos corações. E quando sim, nós tivermos esse arrependimento profundo e fomos regenerados e entendemos que esse caminho que nós andávamos não era bom, aí sim, a conversão é um fruto, é um resultado desse arrependimento. Isso está muito claro aqui. No versículo 10 diz:
E a multidão o interrogava: o que faremos, pois? No capítulo 11, João, respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O que é isso? A conversão, o arrependimento de ter se afastado de Deus, está o levando novamente lá para a lei. Quando Deus manda repartir, quando Deus manda amar o próximo como a si mesmo. Quando Ele está pedindo para dividir as roupas, dividir alimentos, Ele está dizendo para vocês: olhe lá para trás, vamos voltar aos fundamentos da nossa nação, da nossa lei. Amai-vos uns aos outros. Ele está pedindo, o arrependimento leva à conversão. E a conversão, com certeza, nos leva ao amor de Deus. E o amor de Deus nos leva ao amor ao próximo. Não tem como dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos ao próximo. O amor de Deus, ele nos constrange, ele nos leva, ele nos obriga a olharmos para o próximo. E diz aqui também, no versículo 12: e chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele respondeu no 13, ele lhes disse: não pensai mais do que vos está ordenado. Os publicanos eram conhecidos por serem homens a serviço de Roma. Eles cobravam o imposto dos cidadãos de Israel, do povo de Israel, do seu povo. Ele cobrava o imposto e mandava para Roma. Mas nessa cobrança, ele tirava a comissãozinha dele. E a comissãozinha dele, muitas vezes, era até mais do que ele enviava para Roma. Em outras palavras, ele roubava o povo. Eles enriqueciam à custa do povo. E essa categoria de pessoas lá, cobradores de impostos, era a categoria mais odiada em Israel. Era mais odiada que prostitutas, que ladrões. Não existia uma categoria de ser humano tão odiada como publicanos. E que João fala para ele: você se arrependeu? Quer ser batizado? Demonstre o fruto do seu arrependimento. Como? Não roube mais. Não cobre mais do que lhe é devido. João não mandou eles pararem de trabalhar. João não mandou eles mudarem de vida. João falou assim: volte lá aonde você está e seja lá um agente de mudança. E seja lá um agente de Deus. Transforme aquele povo. Transforme todas as pessoas pela sua vida. Pelo seu procedimento. Seja transformado. Mostre às pessoas que você mudou. Atrai as pessoas com a sua mudança. Demonstre frutos de arrependimento. Atrai as pessoas com a sua mudança. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Não importa, você está ganhando algo muito maior do que isso. Você está ganhando o reino de Deus. Ele não mandou os publicanos: não, abandone isso aí que isso é de Satanás. Vai procurar outro emprego. Não, volte aonde você está. Você, aonde Deus te colocou, é lá que você tem que ser o agente de mudança. É lá que você tem que transformar as pessoas pela tua vida. É lá que a sua vida diferente, sua vida transformada, tem que atrair multidões, tem que atrair as pessoas, atrair a atenção das pessoas. A árvore, a gente conhece, não é pela folhagem, não é pelo tamanho, é pelo fruto dela. E o fruto do arrependimento é você ter uma vida transformada. Não apenas transformada, uma vida transformadora. Que através da sua vida as pessoas possam reconhecer e ser alcançadas também. E não é só isso também. E chegaram também, e uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele disse: ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o seu soldo. O que ele falou para o soldado? A mesma coisa que ele falou para o fariseu. Volte para lá. Continue fazendo a mesma coisa, mas faça diferente. Continue trabalhando no que você trabalha, mas volte diferente. Até agora você trabalhava para Roma. Até agora você trabalhava para você, para enriquecer. Mas a partir de agora,
Você é um trabalhador do reino dos céus. A sua obrigação agora é anunciar o reino dos céus. Arrependimento, regeneração, conversão. Todo cristão precisa disso. Porque a maior pregação de uma pessoa é a sua própria vida. Nada ensina tanto como um exemplo. Se nós queremos que pessoas sejam alcançadas, se nós queremos que pessoas sejam transformadas, essa transformação tem que começar em nós. Tem um hino que canto aqui, que eu gosto muito, e diz assim: Senhor, começa em mim a tua obra. E é verdade. Se nós queremos alcançar multidões, se nós queremos ser pregadores da palavra, nós temos que primeiro sermos transformados, nos deixarmos moldar pelo Espírito de Deus. Arrependimento. E arrependimento, irmãos, não é apenas a conversão. Cada vez que nós mergulhamos mais na presença de Deus, mais nós percebemos que nós somos pecadores, que dia após dia nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos todo dia dessa graça, dessa misericórdia que nos alcançou, que nos transformou, que está nos moldando dia a dia até chegarmos aos céus. E estando o povo em expectação, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu-lhe João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia de sandália. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Anunciar o Evangelho através das nossas vidas. E é esse o grande poder do Espírito Santo. É isso que ele faz. Ele pega um pecador, ele gera no coração desse pecador a visão do pecado, do erro. Ele regenera esse pecador. Ele mostra esse pecador que esse pecador precisa mudar de rumo, precisa ser restaurado, precisa ser corrigido moralmente. E converte esse pecador. E dá um novo rumo, uma nova direção, novos caminhos a esse pecador. E esse pecador, cheio do Espírito Santo de Deus, vai alcançando outras pessoas. Isso é o resultado do fruto do arrependimento. Nós temos que ter esse fruto na nossa vida. Nós temos que mostrar aos outros o que nós éramos e o que o Senhor nos transformou. E temos que ir pregar o Evangelho. Aqueles que lhe chamaram para pregar o Evangelho, não se preocupem muito não, irmãos. Quando chegar a tua hora, Deus vai te buscar aonde você estiver. Não importa se você está num palácio, não importa se você está no deserto, Deus vai te buscar. E outra coisa, é muito interessante nós vermos a diferença entre aquele que é grande para Deus e grande para os homens. Herodes era chamado Herodes o Grande. Mas aquele homem que estava lá no deserto, aguardando, pacientemente, se preparando, não se deixando contaminar pelas coisas do mundo, aquele sim, era o maior de todos nascidos de mulher. Você quer ser grande? Seja grande para Deus. Se afasta dos elogios do homem. Se afasta de toda soberba do homem. Busque a Deus. É Ele que te prepara. É Ele que te chama. É Ele que te caminha. É Ele que faz todas as coisas, porque a obra é dele. Confia. Segue. E se prepara, irmãos. Se prepara para você ser um grande obreiro, uma grande obreira na casa de Deus. Nem que seja para apenas ser uma voz que clama no deserto. Mas com certeza esse clamor será para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome